Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Estão bem? Diáconos amados do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar dessa palavra, falar do amor de Deus e daquilo que a grande obra do Senhor tem sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o diaconato como um importante negócio. Eu gostaria de ler na palavra com vocês em Atos capítulo 6, de 1 a 7, para nós darmos início a esta série. Amém? Lá em Atos 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Felipe, e a Prócono, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre crescimento, que está em Atos 6:1. Né? É necessário e é importante que o corpo de Cristo cresça e haja um aumento. E para isso, ele instituiu a igreja, e dentro da igreja, os múltiplos ministérios. E um deles é o de socorro. E o ministério de socorro está bem ligado ao serviço e aquilo que nós podemos dizer que é se entregar para que outro alcance o crescimento. E é necessário que a igreja cresça. Lá em 1 Timóteo 2:3, diz assim: Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele diz que é bom e quer que todos os homens se salvem. Isso é um propósito do nosso Deus. E o nosso Deus busca esse crescimento através do seu corpo, da igreja. E também na grande comissão de Mateus, lá em Mateus 28, como está escrito na palavra, diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se nós temos uma expectativa como essa, de receber discípulos, de pregar a palavra e de ver essas pessoas se chegando à igreja, nós também temos que ter a expectativa de que o crescimento é iminente. Eu creio que nesse período que nós estamos em confinamento, e quando nós retornarmos, isso eu creio, haverá uma grande multidão vindo à igreja, um povo em grande número, e muitos de culturas diferentes, de classes sociais diferentes, de formações diferentes, e nós vamos trabalhar esse crescimento. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre como essas pessoas chegam e passam a ser ensinadas. Elas não só chegam, mas elas precisam ser ensinadas. E aí que entra a complexidade da operação do corpo de Cristo em toda essa logística do recebimento. Embora nós sejamos um povo que opera pelo Espírito, nós também precisamos ter a logística e a capacidade operacional de trazer essas pessoas e levá-las, com a palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. Isso não pode ser de qualquer forma. Precisamos ter a estrutura bem formada. E como se forma essa estrutura? Com homens e mulheres, que é aqueles que Deus confiam para si o exercício do seu ministério. As murmurações. Nós podemos estar aqui no versículo 1, fala que havia
aumentando esse número de discípulos, e eram gente de toda a raça naquele momento que se reunia. A princípio, nós contabilizamos em Atos, nas primeiras conversões, cerca de 8.000 almas. Imagine uma igreja com 8.000 pessoas e com diversas culturas, diversas raças, diversas classes sociais, tendo que agora fazer como eles faziam, tomando as refeições juntos, andando juntos, tendo tudo em comum. E é óbvio que haveria algum problema nos relacionamentos. E esses problemas, eles acontecem devido à diversidade, o que é saudável. A igreja do Senhor tem as diversidades. E aí nós podemos andar com isso e imaginar que essas pessoas virão à igreja e nós teremos que tratar com elas conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então as murmurações, elas podem acontecer. Murmurações, há variedades delas. Algumas são internas, né, daqueles que já servem, e outras das externas, daqueles que precisam ser servidos. Muitas vezes, entre nós, durante o trabalho e a operação dentro do corpo de Cristo, nós também, mesmo sem querer, promovemos a murmuração. Porque a reclamação do que pegou, do que deixou, do que não voltou no lugar, daquele que foi tirado, daquele que foi esquecido. Então há necessidade dessa operação. E não é razoável que aqueles que estão trabalhando a palavra, ensinando a palavra e se dedicando às orações, também se dediquem à execução do serviço. Porque fazendo isso, isso tira deles o tempo com Deus, tira deles o tempo de estar ouvindo a Deus. Não que nós que servimos não vamos fazer isso, mas nós devemos separar as operações. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, está escrito assim, 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E era exatamente o problema lá dos helenistas contra os judeus. Havia problema. Então é importante que nós nos comportemos de forma que nem os da igreja interna e nem os que estão chegando para serem ensinados tenham problemas. E aí é que nós entramos na operação, e aí é que precisa ser escolhido as pessoas com um chamado próprio para isso. E Deus as faz. Em Atos 2:42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E essa comunidade, como nós temos vivido, ela convive, ela está junto. E nós precisamos entender as operações do Espírito para aqueles que trabalham e aqueles que estão recebendo, estão sendo servidos. Os de dentro e os de fora. E é importante que haja alguém disposto a investir nesse importante negócio que Deus considera, essa ligação entre o público de dentro e o público que está chegando para ser ensinado e aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Outra parte que eu queria dizer para vocês é sobre o revestimento. Necessário se revestir espiritualmente. Porque alguém que se coloca nessa posição de dirimir situações constrangedoras, ou dificuldade, ou operacionalidade dentro daquilo que existe no corpo de Cristo, é necessário de revestimento. Não é só a operação do serviço, pegar uma cadeira, pegar o copo com água, levar esse ou aquele objeto de um lado para o outro, servindo a cada um que trabalha dentro da igreja, ou até mesmo que está chegando de fora e precisa de um conforto melhor. Um lugar certo para sentar, uma condução para uma classe, uma condução para um lugar para se posicionar, mas é necessário também que nós estejamos revestidos para o trato. Quando nós recebemos essas pessoas na recepção, é o primeiro impacto, é o cartão de visita do corpo de Cristo. Se nós as tratamos de forma não muito boa, essas pessoas vão ter essa impressão de que o corpo de Cristo não trabalha assim e que isso é só uma fachada, que realmente o amor não está presente. Então, revestimento do Espírito para que a operação em amor aconteça. Lá em Colossenses 3:2 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranháveis, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei. Então, ele nos ensina aqui, Paulo, através da carta de Colossenses, fala sobre essa postura da humildade, da mansidão, da longanimidade, que nós devemos suportar uns aos outros, de todas as formas. Tanto aqueles que já têm um conhecimento de Deus e que operam dentro da casa de Deus, mas também aqueles que estão de fora, para que haja harmonia no corpo de Cristo. Então você se prepare para o crescimento da igreja, para o aumento do corpo, porque nós devemos estar revestidos, estarmos preparados em amor e com desejo grande de fazer a obra de Deus, porque assim o Senhor opera a fé pelo amor. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e que nós possamos um bom tempo com a palavra, que nós possamos crescer cada vez mais em amor. Fiquem na paz, Deus os abençoe, até o próximo.